A presença do Senhor é notória nesse lugar. Sejam bem-vindos ao Culto da Laje. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Quem está feliz com Jesus, dê glória a Deus. Deus abençoe a todos os irmãos nessa noite. Estou muito feliz de estar aqui pela primeira vez, para juntos adorarmos ao nome do Senhor. Que Deus abençoe meu amigo evangelista Renê Melo, né? Toda a comitiva aqui de obreiros, pastor Carlos, não é isso? Deus abençoe a vida dos senhores, dos irmãos aqui neste lugar. Faço-me acompanhado da minha esposa, diaconisa Esther, meu amigo Lucas, minha amiga Isabela. Nós fazemos parte da Assembleia de Deus Ministério Chamar, pastor presidente Herodion Chagas. Estamos lá em Parque Paranhos, Magé, né? Você pode dar um glória? Aleluia. Então é aqui do lado, né? Aqui do lado, pertinho. Viemos aqui transmitir uma palavra ao coração dos irmãos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2. Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, oh glória, presença, vem sobre nós, enchendo-nos com o teu poder. Nós te adoraremos por tua presença aqui. Ele renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Quem encontrou Atos capítulo 2, diga amém. Está escrito assim: ao completar-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte, e esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, e todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falasse. O verso 4 novamente: e todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. Quantos podem dizer amém por essa palavra? Se assente aí. Eu prometo, eu serei objetivo aqui na minha oportunidade. Meus irmãos, o livro de Atos é um livro que me chama muita atenção, porque o livro de Atos fala acerca sobre o início da trajetória da igreja primitiva através da virtude e do poder do Espírito Santo. A saber, no capítulo 1 do livro de Atos, vai dizer para nós que Jesus, após a sua ressurreição, ele fica aqui na terra no período de 40 dias. Dentro desse período de 40 dias, Jesus libera algumas palavras sobre os seus discípulos. Dentre tantas as palavras que Jesus liberou para os seus discípulos, está no capítulo 1, verso 8, dizendo que esses discípulos que estavam em Jerusalém, eles receberiam a virtude do Espírito Santo para serem testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Observando esse capítulo 1 do livro de Atos, mergulhando no mesmo,
nós começamos a perceber alguns pilares e algumas características que nós precisamos tomar para a nossa vida como lições para alguém que quer ser cheio do Espírito Santo. A história diz que em Jerusalém estavam reunidos aproximadamente 500 crentes, mas a história também diz que nem todos puderam ficar e permaneceram no cenáculo 120 pessoas. Fazendo um cálculo rápido, nós percebemos que 120 ficaram, 380 pessoas foram embora. Você observa que a maioria das pessoas que estavam em Jerusalém no cenáculo reunida ouviram a palavra de profecia liberada pela boca do nosso Cristo, dizendo que eles receberiam a virtude do Espírito Santo. Só que mergulhando ainda na história de Cristo e dos seus discípulos, nós observamos no livro de Mateus, capítulo de número 10, que Jesus ele seleciona 12 discípulos e dá a eles poder e autoridade. Só que esse poder e essa autoridade é dada aos seus discípulos por causa de uma missão. A missão veio logo em seguida, porque Jesus continua dizendo: olha, eu vos dou poder e autoridade para pregar o evangelho, expulsar demônios, curar os enfermos e ressuscitar mortos. Então, tudo que Jesus está proporcionando para a vida dos seus discípulos é por causa de uma missão. Jesus não dá poder para ninguém, para alguém ser membro de banco. Jesus não entrega autoridade para ninguém, para alguém só dizer que é crente, que vai na igreja, que vai no culto, não. Jesus entrega poder e autoridade por causa de uma missão. Entendendo isso, nós percebemos que a missão é dada, mas o mesmo Cristo que dá a missão é o mesmo Cristo que libera o poder. Porque todas as vezes que Jesus te dar uma ordem, Ele também te dará a possibilidade de executar essa ordem que Ele mesmo deu. Eu vou repetir: todas as vezes que Jesus te dar uma missão, Ele te dará as possibilidades para você executar essa missão. Se você está tendo alguma impossibilidade para executar algo, ou de duas uma, ou você está fazendo alguma coisa que não deveria fazer, ou verdadeiramente algo está vindo de encontro à tua vida para tentar paralisar a tua trajetória. Ainda no capítulo 10 do livro de Mateus, nós observamos que Jesus continua dizendo, ensinando, instruindo os seus discípulos, e disse a ele: eu vos envio no meio de lobos devoradores. Jesus está dizendo que não é porque os discípulos tinham poder e autoridade que eles ficariam ausentes de perseguição e de aflição. Quando nós observamos também o livro de João, do seu capítulo 14, os primeiros versículos, nós vamos perceber que Jesus estava findando o seu ministério aqui na terra. Findando o seu ministério aqui na terra, ele começa a dizer aos seus discípulos algumas verdades. O capítulo 14 inicia dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: eu vou para o Pai, mas eu vou preparar lugar, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Eu vou, mas eu não vos deixarei órfão. Eu vou para o Pai, eu vou subir, mas eu enviarei outro Consolador que estará convosco e estará em vós. Quando nós mergulhamos na trajetória de Cristo, que durou aproximadamente 3 anos e meio, eu observo que Jesus não foi egoísta de executar a missão sozinho, porque mesmo ele sendo um Deus encarnado, mesmo sendo um Deus que passou por essa terra e não pecou em momento nenhum, ele escolheu 12 discípulos, porque Jesus, entre linhas, quando ele escolhe 12 discípulos, ele está dizendo: ainda que eu tenha capacidade de executar a missão sozinho, eu vou escolher pessoas para dar continuidade à missão que eu iniciei. Por quê? Porque uma andorinha só não faz verão. Ninguém consegue executar uma missão sozinho. Você pode ter o curso que for, você pode ter o valor que for na tua conta bancária, você pode morar no melhor bairro do Rio de Janeiro, mas ninguém consegue executar uma missão do reino sozinho. Eu preciso de você e você precisa de mim, e nós dependemos de Cristo. Eu vou repetir: eu preciso de você e você precisa de mim, e nós dependemos de Cristo Jesus.
Jesus. Me ajude a pregar, por gentileza, esta noite. Olha para esse crente bonito, cheiroso que está do teu lado, esse crente alegre que está do teu lado, e diga para esse crente: você depende de mim. Ô glória, melhor dizendo, você precisa de mim e eu preciso de você, mas nós dependemos de Deus. Diga para esse crente: se você não estivesse aqui, o culto não estaria completo. Se você não estivesse aqui, o culto não estaria completo. O que é isso, Natan? É a unidade do corpo, é a unidade da igreja. Enquanto um dá glória, outro dá aleluia, outro fala línguas estranhas, enquanto um toca teclado, outro toca bateria, enquanto um toca, enquanto um canta, o outro intercede. O que é isso? É o corpo, é a igreja. Foram aqueles que foram levantados por Jesus para executar uma missão. Ninguém consegue executar a missão do reino sozinho. Jesus escolheu 12 discípulos e deu a eles poder, deu a eles autoridade. Mas voltando aqui agora para o livro de Atos, o capítulo 1, nós começamos a observar que 380 pessoas foram embora. E quem ficou, Natan? Ficou os 120. Se você mergulhar comigo ainda no livro de Atos, capítulo 1, verso 14, você vai perceber que o texto está escrito dizendo: todos estes perseveravam unânimes em oração. Todos esses quem, Natan? Os 120 que ficaram. Os 120 que ficaram, eles entenderam a promessa. Eles entenderam que eles precisavam permanecer. E como é que eles permaneceram, Natan? Eles permaneceram perseverando em oração. Se você mergulhar comigo no significado da palavra perseverar, a palavra perseverar significa no original permanecer fazendo a mesma coisa, independente da realidade e da circunstância que eu enfrento. A palavra unânime significa estar na mesma motivação, estar no mesmo propósito. Então esses 120 crentes que ficaram em Jerusalém por causa da promessa que foi liberada por Cristo, eles tinham duas coisas. Primeiro, eles decidiram perseverar. Segunda coisa, eles estavam unânimes. Primeiro, eles decidiram perseverar. Segunda coisa, eles estavam unânimes. Só que existe uma verdade aqui, redobre a tua atenção. Existe uma verdade aqui, eu preciso dizer isso aqui esta noite. Jesus falou o poder, Jesus falou o lugar, Jesus falou o que iria descer, Jesus falou o lugar que a promessa iria se cumprir, mas não falou para os discípulos por quanto tempo eles precisariam permanecer orando. Então a ideia que surge na mente dos discípulos é: já que Jesus falou que iria descer, já que Jesus falou o lugar que a promessa iria se cumprir, e não falou por quanto tempo nós precisaríamos estar orando, então o que a gente precisa fazer? A gente precisa permanecer orando até que a promessa se cumpra, porque não tem como ser cheio do Espírito se nós não aprendermos a ter uma vida de oração. Eu vou repetir: não tem como ser cheio do Espírito e receber poder do Espírito se nós não aprendermos a ter uma vida de oração. Crente que não ora não consegue ser cheio do Espírito Santo. Pessoas que não têm vida de oração não conseguem ser cheias do Espírito Santo. O Espírito Santo não é como o diabo que precisa de uma brecha para poder entrar, não. O Espírito Santo é educado, ele só entra aonde ele é convidado. O Espírito Santo, ele só entra aonde ele é bem-vindo. O Espírito Santo só se manifesta aonde tem pessoas no mesmo propósito. E paz, meus senhores, eu preciso dizer uma verdade aqui, ainda no capítulo 1 do livro de Atos. Por que, Natan? Porque 380 pessoas foram embora. 380 pessoas foram embora. 380 pessoas foram embora. Mas as 120 que ficaram perseverando em oração, porque decidiram receber o cumprimento da promessa. Porque Deus não cumpre promessa na vida de pessoas desobedientes. Deus não cumpre promessa na vida de quem não decide permanecer no lugar que a promessa vai se cumprir. Não basta ouvir acerca da promessa, não basta ouvir acerca da promessa, porque meu amigo evangelista René, para ouvir tinha 500, mas para receber o cumprimento tinha 120. Então a minoria que recebeu foi a minoria
que decidiu orar, porque o segredo do reino não é quantidade, o segredo do reino são poucos que decidirem receber o cumprimento da promessa e permanecer orando. Segura, olhe para mim. 120 pessoas. Pastor Carlos, isso aqui me chamou a atenção. 120 pessoas. Porque a matemática de Deus é diferente da matemática do homem. Para alguém precisa ter muito para poder ter mover. Mas para Deus não. Para Deus é melhor ter poucos que oram. Do que ter muitos que estão fora do propósito. Tinha 500, mas nem todos estavam na mesma motivação. Tinha 500, mas nem todos estavam no mesmo propósito. E lá vai a palavra: do que adianta congregar na mesma igreja se não está no propósito? Do que adianta sentar no mesmo altar, mas não está no mesmo propósito? Eu vou liberar, vai doer na quinta costela, mas vai ser liberar isso aqui. Quem quer ser cheio do Espírito Santo vai ter que dar tchau para alguns. Quem quer ser cheio do Espírito Santo vai ter que se ausentar de alguns lugares. Quem quer ser cheio do Espírito Santo vai ter que se ausentar de algumas atitudes. Por quê, Natan? Porque o Espírito Santo, ele só se manifesta aonde tem ordem. Ele só se manifesta aonde tem pessoas que estão no mesmo propósito. Não tem como receber o cumprimento da promessa se eu não estiver no mesmo propósito. Perseveravam unânimes. Você percebe que é uma coisa puxando a outra. Não basta ouvir, mas eu preciso permanecer. Porque missionário, muita gente chega, mas o mistério do evangelho não é chegar. Se tu entender isso, se tu entender isso aqui, dê um glória. Mistério do evangelho não é chegar. Eu estou pregando para pessoas inteligentes aqui. Quantas pessoas você já subiu o monte? Com quantas pessoas você já veio para o culto? Eu estou sentindo algo de Deus me envolver aqui. Com quantas pessoas você já disse: vão para o culto hoje? Mas o tempo foi passando e a quantidade de pessoas foi diminuindo. Porque nem todo mundo que chega tem capacidade de permanecer. Porque para permanecer tem que ter vida de oração. Se não tiver vida de oração, não consegue permanecer. E tem uma galera hoje em dia no oba-oba, gosta de manto, gosta de mistério, mas não gosta de orar. Tem uma galera que gosta de marchar no manto. E tem gente que vai nos 7 montes que tem no Rio de Janeiro, mas não sabe obedecer liderança. Não sei que eu canto revai. O Espírito de Deus me trouxe lá de Magé para dizer para alguém: antes de querer ser cheio, aprenda a ser um crente obediente. Antes de querer receber virtude, aprenda a ser um crente obediente. Permaneça. Pastor Carlos, porque não adianta o meu corpo estar dentro e a minha mente está fora. Eu vou de novo. Não adianta o meu corpo estar dentro, mas a minha mente está fora. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele não quer te encher pela metade. Olha para quem está do teu lado e diga: o Espírito Santo não te quer pela metade. Diga: o Espírito Santo não te quer só no culto de segunda-feira. Ele te quer no culto de segunda, no culto de terça. Ele te quer na quarta, ele te quer na... Alguém tem que levantar a mão aqui nessa laje e dar um glória a Deus aqui. O meu Deus me trouxe aqui para dizer a alguém: não basta vir para cá, você tem que carregar a presença dele. Aleluia! Levante as duas mãos. O Espírito de Deus dentro do carro falou comigo: Natan, você vai chegar naquele lugar e vai profetizar sobre o meu povo. Ninguém sai daquele culto vazio hoje, porque eu decidi encher. Alguém tem que dar glória aqui dentro. Alguém tem que dizer aleluia. Se prepara para ir para casa cheio de poder, cheio de autoridade, cheio de virtude. Ele vai te envolver.
Eu estou sentindo meu amigo o Espírito Santo abraçando alguém aqui nesse culto hoje. Você veio com a expectativa lá embaixo, né? Mas eu vim lá de Magé te dizer: abre um sorriso, porque o Espírito Santo não desistiu de você. Levanta a cabeça. Ele não te abandonou. Ele não te esqueceu. Ele te trouxe aqui para dizer: eu vou te encher, eu vou te encher. Se anima, se anima, se anima. Sabe qual é o problema? O problema é que tem gente vivendo a vida como se o Espírito Santo não existisse. Eu vou para o trabalho e eu esqueço que tem alguém que entra no carro comigo do meu lado. Ei, Jesus. Quando você vai para a faculdade, tem alguém que senta do teu lado no BRT, no ônibus, e você nem percebe. Aleluia. Por quê? Porque você está preocupado com tanta coisa e está esquecendo que a presença sobrenatural está contigo. E aquele problema que você acha que não tem solução, ele está dizendo: eu estou do teu lado para te mostrar que você não está sozinho nessa guerra, que você não está sozinho nessa peleja, que você não está sozinho nessa situação. O amigo Espírito Santo. Entregar um recado de Deus aqui: se negligenciarmos a nossa vida de oração, perderemos a comunhão com o Espírito. E a pergunta que não quer calar é: como serão nossos cultos daqui a 1 ano? Como serão nossos cultos daqui a 2 anos? Queria te entregar outra verdade aqui. A engrenagem da igreja nunca foi quem canta. Isso aqui vale um hashtag no stories do Instagram. A engrenagem da igreja nunca foi quem toca bem. Lembra das irmãzinhas de coque? Lembra daquelas irmãs que ficavam 2 horas, 3 horas de joelho dobrado? Oração. Aleluia! Aonde teu pé não te leva, a oração te leva, meu filho. Aonde teu diploma não te leva, a oração te leva. Se tu entendesse que esse problema todo que tu tá será resolvido com dobrado de joelhos. Eita! Ei, John Remíncia! Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: se tu voltar a orar, o negócio destrava, meu filho. Se tu voltar a orar, o óleo volta a descer, meu filho. Não adianta descabelar, não adianta fazer bico, não adianta falar que vai mudar de igreja. O mistério é oração. O mistério é oração. Igreja primitiva não cresceu debaixo de tapinha no ombro, cresceu debaixo de oração. Eu vim dizer para alguém que tem uma galera tentando inventar muita coisa. Eu não vim aqui inventar, eu vim pregar o que já foi estabelecido por Deus. E o que é? Oração tem efeito, jejum tem efeito, palavra tem efeito. Ainda cai! Sabe por que tu está vazio? Porque tu não ora mais. Sabe por que tu está querendo desviar? Porque tu não ora mais. Eu não vim aqui brincar de pregar. Eu vim lá de Magé dizer para alguém: volta a orar que o fogo volta a pegar. Volta a orar que tu vai ver o livramento que vai acontecer. Epa! Esse crente está assustado. Esse crente está olhando para me assustar. Segura na mão desse crente. Segura na mão dela. Segura na mão dele. Segura aí, não solta. Segura e não solta. Estou com vontade de dar lugar aqui.
Segura e não solta. Segura e não solta. Diga, se tu voltar a orar, o Espírito volta a te visitar. Diga, se tu voltar a orar, o Espírito volta a te encher. Se prepara, porque depois desse culto aqui, não é amanhã não, eu estou falando que é hoje, tu vai voltar para casa diferente. Alguém vai olhar para você e vai dizer, que brilho é esse? Que unção é essa? Que autoridade é essa? Alguém depois desse culto vai te chamar de doido dizendo, que glória é essa que ela está carregando? Pega isso aqui. Tem lugares que a gente só entra se for orando. Tem lugar que a minha hermenêutica não me leva. Tem lugar que o meu curso de teologia não me leva. Tem lugar que a minha roupa bonita de marca, o meu sapato de marca não me leva. Mas quando eu dobro o joelho, o negócio acontece no céu. Quando eu dobro o joelho, os demônios têm que pegar ei moça, os demônios vão ter que pegar a mala dele e ir embora daquela casa. Aquele moço que está portando, eu vou liberar, que está portando um fuzil, uma pistola, ele vai ter que pegar a Bíblia e dizer, eu disse que nunca seria crente, mas eu recebi uma visitação na segunda-feira. Foi Deus. Espírito Santo. Gente, eu estou sentindo um negócio de Deus aqui. Oh, me revaia. Prepara a cadeira, porque esse culto não vai caber de gente. Prepara a cadeira. Ele acabou de dizer no meu ouvido aqui, Natan. Diga ao meu filho, prepara a cadeira, 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 porque não vai caber de gente aqui dentro. Vai ter gente subindo aqui dizendo, eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero amar a Shurian. Você pode levantar a mão para cima. Você pode levantar a mão para cima. Você pode levantar a mão para cima. Uma igreja que ora é cheia. Um povo que ora é um povo cheio. Oh glória, obreiro que ora é obreiro cheio. Pastor que ora é pastor cheio. Músico que ora é músico cheio. Oh glória, oh glória. Tem alguém para dar um minuto de glória para Deus aqui nessa noite? Olha para mim aqui. Olha para cá. Espírito Santo, ele tem algumas características. Não vou falar de todas porque não dá tempo. Mas o Espírito Santo tem algumas características. Uma das características do Espírito Santo está no livro de Romanos capítulo 8. Paulo vai dizer que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A palavra interceder não significa que ele ora por. A palavra interceder significa que ele ora com. Você não entendeu? Eu vou repetir. A palavra interceder significa que ele ora com. O que é isso, Natan? O Espírito Santo não vai fazer o que eu tenho que fazer. É mais ou menos isso. Enquanto eu estou ajoelhado, ele está em cima de mim dizendo, Pai. Enquanto eu estou na guerra, ele está em cima de mim dizendo, Pai. Se eu fosse você, seria mais grato. Porque aquele livramento que aconteceu na tua vida não foi à toa. Foi ele em cima de você dizendo, Pai.
entendendo? Você acha que por mim mesmo eu estaria aqui pregando? Nunca, mas ele veio em cima de mim dizendo: Pai, era para eu ter morrido na barriga da minha mãe, mas quando ela estava lá fazendo parto, o Espírito Santo desceu e disse assim: não vai morrer não. Aleluia! Glória! Outra profecia que o apóstolo Paulo libera no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 18. Oh, meu Deus! Não vos embriagueis com o vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Efésios capítulo 4, verso 30. E não entristeçais o Espírito Santo, porque ele está em vós como selo para o dia da redenção. Olha, Espírito Santo, ele intercede, ele está disponível para quem quer o buscar, e para quem o busca, ele se revela como selo. Você podia ter dado um glória. Eu vim dizer para alguém, eu vim dizer para você aqui esta noite, que a torneira do céu já está aberta. Evangelista René, só fica vazio quem quer. Oh, glória. Ele não está limitado a 4 paredes, ele não está limitado a espaço geográfico, não. Aonde tiver alguém que quer ele desce, ele se revela, ele enche, ele envolve. Só que, Lucas, chega um nível de intimidade, eu estou sentindo Deus aqui. Chega um nível de intimidade. A gente está tão cheio dele, tão perto dele. Chega um nível que tu até tenta desistir, mas tu está tão envolvido. Não estou pregando para super-homens aqui. Eu não estou pregando aqui para Mulher Maravilha. Tem hora que tu pensa em chutar o balde. É ou não é? Aí, talvez nesse dia de hoje, ainda nessa segunda-feira de hoje, tu pensou: vou arrumar minhas coisas. Quando tu pensou isso, o Espírito Santo veio dizendo: não faça isso, que a promessa ainda está de pé. Mas entre o capítulo 2, eu nem vou parar aqui em Judas, não vou nem entrar nisso aqui, porque para todo Judas que trai, Deus levanta o Matias. Eu ouvi um glória a Deus, vou repetir. Para todo Judas que trai, Deus levanta o Matias. Ainda que alguém tenha te abandonado, Deus colocará um Matias do... Oh! Aleluia. Capítulo 2 diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes. Eu termino agora. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento. Eu já vi gente pregando dizendo que foi um vento. Não foi o vento, foi um som como de um vento. E encheu toda a casa que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas. Redobra a atenção, que isso aqui é muito forte. Veio de onde, irmão? Veio do céu um som. Diga comigo: veio do céu. Veio do céu um som. Diga de novo, diga: veio do céu um som. O som era mais ou menos assim, ó. Som de vento. Só que, pasme os senhores, o som não veio de Pedro.
Pastor Carlos, o som não veio dos obreiros que estavam, os diáconos que estavam no ambiente. O som veio da onde? O som veio do céu. Só que você lembra o que eu falei aqui alguns minutos atrás? No capítulo 1, verso 14? Todos eles perseveravam unânimes em quê? Em oração. Então a primeira coisa que a vida de oração faz com a gente, ela arranca os tampões dos nossos ouvidos. Primeira coisa que aconteceu com eles, eles ouviram som de vento. Só tem como ouvir algo que vem do céu quando eu estou em espírito. Gente carnal não entende som que vem do céu. Por isso que alguém te chama de doido, porque tu tá dentro de casa falando em língua, lavando louça. É porque tu tá ouvindo alguma coisa, não é da terra. Aleluia. Você está passando pano na casa e de repente tu dá uma rajada de língua. Aí alguém pergunta, o que é isso? Aí alguém diz assim, fica tranquilo que eu estou ouvindo o negócio de Deus aqui. O som que vem do céu. Só que para ouvir o som do céu tem que ter vida de oração. Segunda coisa que a vida de oração faz com a gente, está no verso 3 do capítulo 2. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo. Primeira coisa, a vida espiritual, a vida de oração abre a minha audição espiritual. A segunda coisa, a vida de oração tira as escamas dos nossos olhos. E a palavra que eu libero para alguém nesse momento é: você quer voltar a ouvir o som do céu? Se quer voltar a ver os mistérios do Espírito Santo, volte a ter vida de oração. Você vai ver se essa dureza não vai embora. Sabe aquela sede que tu tinha de subir um monte e não ter hora para descer? Sabe aqueles momentos que você tirava de madrugada dentro do quarto e dobrava o joelho e nem via a hora passar? Você chegava no culto, nem sentia o culto pesado, o culto era leve, né? Porque a vida de oração faz isso. A vida de oração na nossa vida faz algo que deveria ser pesado ser leve. Então a mensagem que eu libero para o teu coração esta noite: a oração vai te fazer chegar. A oração vai te fazer alcançar. Tu não tem noção do que está acontecendo enquanto tu está aqui nesse culto. Meu amigo evangelista Renê, tem gente aqui que no próximo culto vai dizer assim: me empresta o microfone que eu quero dar testemunho. Quero dar o culto de ação de graça. Porque promessas vão se cumprir. Olha para quem está do teu lado e diga: fique em paz. Enquanto você ora, as promessas se cumprem. Você crê nisso? Fica de pé. Que tom é esse aí? Dá lá. Lembrei de um louvor aqui, vou. As promessas do Pai vão se cumprir na sua vida. Não importa o que a realidade diz. Fecha os teus olhos. Isso. Viverás o melhor de Deus.
és uma grande. Abençoado? Abençoado. Tua família prospera. Quantas, oh meu Deus, estrelas do céu, se será tua descendência. Levanta, sai da tua terra, oh glória. Quer que for tua família, oh glória a Deus, quantas se pode. Segura aí baixinho. Quero saber se tem alguém para fazer uma aliança com Jesus aqui hoje. Você que entendeu essa palavra e sabe que sem a presença do Espírito não dá. Você já tentou para lá, para cá. Você já tentou se esconder, fugir. Jesus te pegou de novo aqui hoje nesse culto.